Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E como vocês já sabem, meu nome é Sumaia, professora Sumaia. Vamos relembrar os nossos combinados? Mãozinhas limpinhas. Aqui, antes de eu começar essa aula, eu também higienizei tudo. Eu higienizei a mesa, os meus materiais que eu vou usar. Então, a minha mão lavei, passei álcool. Então, isso que a gente deve fazer antes de começar as nossas atividades, certo? Mãos limpas, caderno, lápis, todo o material organizadinho para a gente começar. O que precisaremos na aula de hoje? Lápis de cor. A cor que você tiver, se não tiver, pode ser só o lápis de escrever também, um giz de cera, o que você tiver na sua casa. Apontador, lápis de escrever, porque o nosso lápis tem que estar apontadinho, senão a letra fica feia, fica borrada, por isso que a gente precisa da borracha. Errou, apaga, faz de novo, com calma, para não ficar feio, certo? Um caderno ou uma folha, algo que você esteja registrando diariamente para poder dar continuidade, certo? Preparado, então? Tudo organizado aí pertinho de vocês? Então, agora a gente vai fazer o cabeçalho. Vamos lá. Então, para organizar, a primeira coisa que a gente faz é colocar a data. Então, vocês vão perguntar para alguém aí na casa de vocês e pedir ajuda para perguntar qual é o dia de hoje e o mês. Depois de colocar a data, nós vamos colocar o número da nossa aula. E em seguida, LP. O que eu falei mesmo que quer dizer LP? Língua portuguesa. Muito bem. Então, aí você pode enfeitar, colocar um tracinho colorido, fazer um zigue-zague, o que você quiser para separar. Tá bom? Então, eu vou deixar alguns minutinhos para vocês copiarem e eu já volto para a gente iniciar o nosso relembrando, tá bom?
Então, conseguiram registrar bem bonitinho? Colocaram data, aula, língua portuguesa. Então, agora a gente pode dar início, né? Início não, continuidade. Então, vamos lá. Relembrando, lembra que eu trouxe esta caixa? E que dentro dela tinham algumas dicas, tinham imagens, tinham objetos que lembravam o livro que eu trabalhei com vocês, que é o Circo das Formas. Lembra? Que era um cordel. Então, olha, hoje eu trouxe alguns personagens aqui, estão vendo na mesa? Que eles vão ficar aqui junto com a gente para fazer as atividades, tá bom? Então, a gente vai fazer a primeira atividade, que é o relembrando. A gente relembrou que atrações que apareceram no livro, no circo. Lembra que a gente fez as atividades na aula passada? Então, a gente vai retornar a essa atividade para relembrar, combinado? Então, vamos relembrar? A gente já organizou que tinham animadores. Lembra nas atrações? Aí a gente procurou a palavra e colocamos e organizamos. Também já vimos que apareceu o mágico Tobias. No circo também tinha quem? Os palhaços, que era o Goiabada e a dupla de palhaços. Aí a gente viu que também tinha, olha, vamos ver se vocês lembram, vamos lá. Olhem bem esse que ele está fazendo lá com a bola, a pirâmide, lembra dos 15? E esse moço que estava na corda bamba, o que ele fazia? Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Começa com a letra E. Isso mesmo, os equilibristas. Olha que nome comprido, vamos ver? Vamos ler junto comigo. Equilibristas. Vamos contar quantas letras tinha essa palavra? Tem essa palavra? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meu Deus, 13 letras. Olha que palavra comprida, né? Vamos continuar. Esses aqui ficavam numa espécie de um trapézio, né? Se equilibrando lá no alto. Então, como é que eles chamam? Que eles fazem tipo de uma ginástica, ó. Começa com a letra A. Vamos ler? Acrobatas. São os acrobatas que ficam lá se equilibrando nesse trapézio. Este moço, lembra que ele levantou aquela barra só com os 2 dedinhos assim, ó? Uma barra é o homem mais forte lá do circo. Como é que era o nome dele? Plutão. Muito bem, esse é o Plutão. E agora vocês vão me ajudar a organizar os últimos aqui, ó, que são esses personagens. Vamos lá? Então, este primeiro aqui, lembra que ele se enrolou inteiro e falava lá no livro que ele podia ficar numa forma de círculo, de quadrado, de triângulo, ele todo contorcionista. Então, vamos lá. Onde vocês acham que está a palavra contorcionista? Eu vou ajudando. Começa com que letra para a gente falar contorcionistas? O que vocês acham que é? Começa com T? Começaria, olha aqui, ó. Eu vou dar a dica. Começa com a letra C. Só que aí nós temos o que, ó? Este começa com a letra C. Esse começa? Não. Este começa? Não. Então, esses dois não poderiam ser. Nem esse que a gente viu que começa com T. E esse daqui poderia ser? Poderia. Então, vamos tirar esses dois nomes aqui, ó, pra gente comparar. Vamos lá. Vou pôr aqui no cantinho, então. Este e este. Vamos lá. Vamos ver. E eu falei que é contorcionista. Olha a dica. Começa com C e também termina, ó, contorcionista com A. E agora? Ficou difícil. As duas terminam com A. O que a gente vai fazer o quê? Então tem que ver, ó, que também é C com quem? Com A ficaria K. Como é que eu tenho que pôr? O. Então é C com O. C com O, C com O. E agora? O que será que eu vou fazer para resolver?
Vamos para a próxima letra, então. Se eu falei que é contorcionista, eu teria que colocar uma outra letra depois do O que fique com esse som de onda, ó. E aqui eu tenho o quê? L-O, fica Ló, ó. Colon. E aqui eu tenho com. Será que é essa? Vamos ver, ó. Contorcionista. Aqui, este é o contorcionista. Olha que palavra comprida também encontramos. Nem foi tão difícil assim, né? Olha lá. Então, esse é o contorcionista. Vamos contar quantas letras tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem uma mais ainda do que do equilibristas, lembra? Só palavras compridas aqui. Então, vamos tirar que esse daqui não era. Então, vamos pôr para baixo. Vamos para os próximos personagens, então? Quem que era esse daqui que ficava lá com as bolinhas ali? Quem que era? O malabarista. O malabarista, então, começa... Olha o som da palavra. Ma. A gente já fez essa palavra em outras aulas lá. Do ma. Ma começa com quem? Isso mesmo. M com A. Então, vamos descartando quem que não começa com M. M de macaco, M de Maria, M de quê? De Marcos, né? Vários nomes também com essa letra. Essa começa com M? Esse começa? Não, essa começa com T, essa começa com P. E essa daqui a gente já viu que começa com C, com o mesmo lá do contorcionista. E aqui, olha lá, um M, e aqui não é, então só pode ser esta palavra. Vamos fazer a leitura? Vamos lá. Vamos ler. Colar bem direitinho. Então, vamos lá, ó. Malabarista. Malabarista. É uma palavra comprida também. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letrinhas. Malabarista, que é nome comprido, né? E agora, a gente só tem, ó, mais 2 imagens. Mas aqui nessa imagem nós temos 3 personagens. Lembra que apareceu? Essa daqui é a Colombina. Esse daqui é o Arlequim. E este é o Pierrot, que são personagens do teatro italiano, né? Então, eles estavam lá como personagens do nosso livro do circo. Então, agora a gente tem que encontrar a palavra Colombina. Vamos lá, primeiro pela ordem. Co é o... A gente já viu, lembra que a gente viu aqui que era o mesmo do contorcionista? Foi a única que sobrou, então era essa daqui. Então, vamos colocar lá na ordem. Já, ó, ficou mais fácil agora, né, ó. Colombina, então vamos por lá. Vamos ler. Colombina. Vamos lá, quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Agora a gente tem que achar o nome do Arlequim. Olha o som que começa quando eu abro a minha boca, ó. Arlequim. Então começa com a letra A. Qual desses aqui começam com A? Esse começa com T, esse começa com P e esse começa com A. Então, será que é esse? Vamos ler? Vamos colocar lá. Me ajudem, tá? Quem tiver aí perto da televisão, coloca o dedinho e vai lá junto comigo. Arlequim. Olha que nome diferente, né? Vamos contar quantas letrinhas? Põe o dedinho lá e conta junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quem não puder ir lá por dedinho, vai só contando junto comigo, vai acompanhando aqui, tá bom? E agora é o Pierrot, ó, o Pierrot que estava lá buzinando na orelhinha do Arlequim da Colombina, que eles estavam dançando. O Pierrot começa com que som? Vamos lá? Pi. Será que começa com T ou será que começa com P? Pi, ó, P com I. Então, qual que começa? Essa ou esta? Esta, muito bem. Então, vamos colocar lá.
O pi errou. Vamos ler? Todo mundo junto comigo aí. Pi errou. Olha que nome diferente, né? Pi errou. E aí, vamos contar quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letrinhas. E por último, então, nós temos os irmãos quem? Trapezistas, que ficavam lá em cima no trapézio, se equilibrando. Então, vamos colar e vamos ler. Vamos lá, junto comigo? Então, vamos fazer a leitura. Coloquem o dedinho lá e vamos juntos. Trapezistas. São os irmãos trapezistas, né? Então, vamos contar quantas letrinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letras da palavra trapezistas. Agora que relembramos as atrações, né, que apareceram no nosso livro ali, as atrações do circo, nós vamos aprender um pouquinho o que é o cordel. Lembra que eu mostrei na caixa e tinha lá o varal, umas imagens? Então agora nós vamos direitinho. Você conhece um cordel? Já ouviu falar nessa palavra? Cordel? Já trabalhou lá na sua escola ou alguém já contou uma história, já falou para você um pouquinho? Ou é nova? Vocês nunca ouviram falar em cordel? Então vamos ver? Trouxe um pouquinho aqui para a gente conversar. Então vamos lá. A professora vai ler para vocês então. O autor, ele trouxe já nas primeiras páginas falando um pouquinho do que é o cordel. Então, eu vou ler. Vou fazer umas perguntas. Você sabe o que é o cordel? E alguma vez já ouviu falar sobre o menestrel que transfere a poesia da mente para o papel? O cordel em Portugal é o mesmo que barbante. E o chamado menestrel é o poeta ambulante, divulgador das histórias que vem de um tempo distante. Então eu vou contar para vocês lá que o cordel, ele é um gênero literário. O que é um gênero literário? Vocês já não viram carta, bilhete? Eu fiz com vocês trava-língua. O cordel também é um deles. E é um gênero literário de origem portuguesa. Ele veio lá de Portugal. É também literatura popular, em geral apresentada em livretos pendurados em cordinhas. Então, ele faz parte da nossa literatura popular, né? E ele é apresentado assim, ó. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Em feiras, né? Em festivais lá de cordel, eles colocam um barbante, como se fosse um varalzinho, e eles prendem, ó, essas poesias todas, que são chamadas de cordel, eles prendem com prendedores e deixam lá para as pessoas fazerem leitura, se quiserem levar, né, para casa. Então, este é o cordel, tá? É dessa forma que vem apresentada. E o autor, ele colocou em forma, ele fez com o tema do circo, mas ele colocou no livro, tá bom? E aí, por último, então, o local de destaque, que tem maior destaque, é lá no Nordeste, tá bom? Que acontece mais que a gente vê o cordel. Então, a gente já aprendeu um pouquinho, então, da onde ele veio, né, que tem origem lá de Portugal, que ele fica geralmente penduradinho ali em barbante, faz parte da literatura popular. E agora a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura. Então, vamos lá. Olha, a gente viu na nossa aula anterior que eu falei para vocês sobre o trava-língua, que ele tinha versos, né, que ele tinha estrofe, que eles tinham rima, e aqui no cordel também. Então, ó, ele é um gênero textual, que é chamado cordel. Ele tem temas diversos, pode ser temas de política, temas de romance. E no caso aqui, o autor usou que tema que foi? Do circo, né? Então, vamos lá. Ele tem versos, estrofes e rimas. Vamos ver quantos versinhos tem esse cordel? Vamos lá. Contem comigo. Coloquem o dedinho lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 versinhos, ó. E isso tudo aqui, esses 6 versos, fazem parte de uma estrofe. Então, é a primeira estrofe. Esse pedacinho se chama estrofe. Faz parte, então, da primeira estrofe. Vamos lá para a outra. Vamos contar de novo? Aí a gente começa do 1 de novo, junto comigo. 1, 2, 3,
4, 5, 6. E essa é a segunda estrofe do nosso versinho. No cordel podem ter com 6, com 7, com 10 versos, tá? No caso, o autor escreveu esse de 6 versinhos. E aonde estão as rimas? Olha lá. Vamos ver? Cordel, vou ler junto com vocês. Menestrel e papel. Não combina? Olha lá o som final. Vou ler de novo. Cordel, menestrel e papel. Então, ali é que ficam as rimas. No verso 2, no verso 4 e no verso 6. Vamos ver agora na segunda estrofe? Ó, eu tenho barbante, ambulante e distante. Então, vamos lá. Ouçam de novo, ó. Barbante, ambulante e distante. Então, essas são as rimas do nosso cordel. E ele é escrito de forma bem simples e fácil compreensão. Lembra que eu falei que ele faz parte da literatura popular? Então, as palavras que são utilizadas é de forma bem simples para a gente compreender, tá bom? E, por último, a principal função dele é informar e divertir os leitores, né? A gente não viu o livro e achou bem legal, então o livro do circo, que apareciam os personagens, né? Equilibrando, então ele nos divertiu também, além de informar quais são as principais funções e atrações lá do circo, certo? Agora, uma coisa importante que eu vou falar para vocês. A ilustração, ou seja, lembra que eu falei que a ilustradora Camila de Godoy, ela fez todo o livrinho. Vocês perceberam que ele não tem cor? Que ele não era colorido, né? Ele é todo em branco e preto. Por quê? Porque ele é inspirado na xilogravura. Porque o cordel, ele utiliza esta técnica nas ilustrações de xilogravura. O que é isso? Arte e técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. Por isso que ela fica branca e preta e parece um carimbo. Vou mostrar agora para vocês. Vocês vão ver um pouquinho do que é uma xilogravura. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a técnica da xilogravura. Mas é claro que lá ela era feita com madeira. Eles faziam os entalhes, ou seja, as marquinhas na madeira com um instrumento especial. Mas a gente não consegue fazer, né? Porque é duro. Então a gente vai fazer a mesma técnica, mas no isopor, que se chama isogravura, tá bom? Então o que a professora fez? Ela riscou antes com uma pontinha as formas geométricas. Depois vocês vão ver bem bonitinho, ó. Então eu fiz o triângulo, o quadrado e o círculo, tá bom? Vamos virar aqui que o nosso triângulo tá de ponta cabeça, ó. Ficou melhor, né? Então, ó, nós temos o círculo, o quadrado e o triângulo numa plaquinha de isopor. Se você quiser fazer na sua casa, é bem legal também. Você pode fazer um desenho, uma ilustração do circo. E aí, o que vocês vão fazer? Vão precisar de uma esponjinha, ó. Uma esponjinha ou um pincel, tá? E aí vocês vão molhar ela na tinta, tem que ser uma tinta escura para aparecer. E aí vocês vão molhar. Aí a gente tem que pintar, ó, passar por cima de todo o nosso desenho, ó. Vejam lá. Aí vocês vão pegar uma folha de papel que vocês tenham na tua casa e tem que, ó, apertar. Ó, passa a mãozinha em cima, tá bom? Para aparecer. E agora vamos ver se ficou. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Tcharam! Ficou! Olha lá, o círculo, o quadrado e o triângulo. Muito bem! Então esta é a técnica que eles usavam para fazer a xilogravura, tá bom? Então foi assim, ó, que foi inspirado para fazer a ilustração do cordel. Gostaram? Legal, né? Aprender um pouquinho mais a xilogravura. Então vocês podem tentar fazer aí na casa de vocês, certo? Mas agora a gente vai voltar lá para o livro, porque a gente lembra no começo, eu perguntei para vocês qual seria o título do livro, então a gente fez todo aquele desafio para descobrir, e a gente descobriu que o livro se chama O Circo das Formas. Só que aí, olha o que aconteceu, ele ficou
todo embaralhado. Não sei o que aconteceu, acho que passou um vento e embaralhou todo o título. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá? Vocês vão me ajudar. Ó, eu coloquei aqui e eu trouxe a varinha. O mágico me emprestou a varinha dele e eu vou tentar fazer uma mágica. Vamos ver se eu fizer uma mágica, ele vai, um truque aqui, ele vai pro lugar? Vamos ver, vou tentar. Todo mundo aí com vibração. Vai lá, vai. Pensamento positivo, 1, 2, 3, tum! Ih, não deu certo. Acho que não dá, né? Vamos tentar ler, então? Eu vou ajudar vocês. Vamos lá, deixa a varinha do lado. Uma próxima vez eu vou treinar mais, tá bom? Então, vamos lá. O título é o... Vamos contar ali, ó. Quantas palavras tem? 1, 2, 3, 4. O Circo das Formas. Então, qual seria a primeira palavra que a gente fala? O Circo das Formas. Qual seria? O O. Muito bem. Então eu tenho que ter um O sozinho. Qual seria? Seria essa? Fala aí na casa de vocês. É essa? Não. É essa? Não. É essa? É. Muito bem. Então vamos pegar ali o O e vamos organizar ele aqui em cima. Começa então com o O. Lembra que entre uma palavra e outra a gente tem que dar um espaçamento entre uma palavra e outra? Então tá. Então a próxima palavra é qual? É o circo. Então vamos ver qual que começa ali. Circo. Começa com que letra? Isso mesmo. Com a letra C. Para fazer o som de si, eu tenho que colocar qual vogal? Se eu colocar o O, vai ficar como? O co, lembra de colombina, de contorcionista. Mas aí eu coloquei o si. E aí eu formei o quê? Oh, mas aí eu preciso de uma letrinha a mais, porque não é só si, é cir. Então eu vou pôr o R, ó. Circo. Então é esta única palavra que começa com C. Vamos colocar lá e vamos fazer a leitura. Olha lá. Ó, o espacinho. Então, circo. Deu certo? Deu. O circo das formas. Então, agora a gente tem que procurar o quê? O das. O das começa com que letra? Que letra é essa? É F. E essa? D. Então, será que a palavra é essa? A palavra é essa. Das. Então, vamos colocar lá. Das. Então, vamos ler. Das. Então, vamos voltar para ver se está certo. O circo das... E qual que é a última palavra? Formas. Então, é a última ali que sobrou. Mas a gente vai fazer a leitura. Vamos lá? Vou confirmar se tá certo? Formas. Muito bem. Então, vamos fazer a leitura de novo. Coloquem o dedinho ali e leiam junto comigo. O circo das formas. Muito bem. Então, ó, agora sim ficou organizado. Por isso que às vezes eu sei que vocês ficam com pressa, bate o olho lá numa palavrinha e quer ler rápido e às vezes a gente quer adivinhar a palavra, mas não dá para adivinhar. O que a gente tem que fazer? Com muita calma, a gente tem que ler palavra por palavra. Ler a letrinha inicial, contar quantas letras tem, ver a letra final para poder fazer a leitura direitinho, certo? Então não adianta ter pressa, tem que ser tudo bem devagar para a gente fazer a leitura. Certo? Tudo bem agora com o título do livro? Conseguimos fazer a leitura? Conseguimos. Então agora a gente vai para a nossa próxima atividade. Lembra que lá no livro ele falava um pouquinho do mágico Tobias e eu vou ler lá para vocês. Quem é que surgiu agora no meio desta fumaça? É o mágico Tobias, o maior em toda a praça, com sua vareta mágica. Não é truque nem trapaça. O que é isso? É um baralho? Não é um baralho mais. Um livro? Não. Uma pipa? Uma moeda, rapaz. Onde está? Já sei, ali, no bolso do seu Tomás. Então, agora, nós vamos trabalhar com a primeira estrofe do cordel do mágico, tá bom? Então, vamos lá. Aqui só está a primeira estrofe. Vamos contar? Lembra que a professora ensinou que cada estrofe tem os versinhos. Então, vamos lá. Vamos já treinar. Junto comigo, vocês aí coloquem o dedinho. Então, vamos enumerar. Vamos lá.
Primeiro, ó, tem primeiro verso. Vamos lá. Segundo verso. Quantos que tem mesmo? Quem é que arrisca aí? Dedinho lá. Terceiro verso. Quarto verso. O quinto verso. E o sexto verso. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versos tem a nossa estrofe. E também, lembra que eu falei que elas tinham rima? Que algumas palavras, lembra que eu falei? Que era no segundo, no quarto e no sexto verso. Então, vamos marcar? Vou grifar aqui, vocês quiserem podem grifar aí põe o dedinho ali na tela. Então, vamos lá. Então, a primeira palavra, vamos ver se vocês identificam. Vamos lá. Quem é que surgiu agora no meio desta fumaça? É o mágico Tobias, o maior em toda a praça, com sua vareta mágica. Não é truque nem trapaça. Então, qual que era? A primeira era fumaça. Vamos marcar lá. Fumaça, qual que era o outro? Praça. Muito bem. Então, vamos colocar lá. Praça. E o último era trapaça. Marcadinho. Viram bem, então? Que nós temos 6 versos e temos as palavras que rimam, né? Fumaça, praça e trapaça. E agora vocês vão me ajudar a montar a primeira palavra ali, que é fumaça. Vamos lá? Quem é que surgiu agora no meio da... Qual era a palavra? Fumaça. Que letra começa a fumaça? Letra F, muito bem, vamos lá? Quantos espacinhos tem? Contem lá comigo quantos tracinhos. Ponham os dedinhos lá na tela pra gente. Vamos lá ver? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. F. E o que eu tenho que colocar agora para ficar fu? F com U. Muito bem. E aí ficou fu. Agora a outra sílaba. O ma. De mágico. Que letra que eu vou usar? Isso mesmo. O M. E agora eu tenho que pôr que letra para ficar ma? Se eu puser I, vai ficar mi. E eu quero ma. Olha o som da minha boca. Ma. Isso mesmo, o A, fumaça. Agora eu tenho que fazer o sa. Vamos tentar? Só que agora eu vou dar uma dica. Não pode usar o S de sapo, porque essa palavra tem, ó, uma letrinha diferente, o C cedilha, que também tem som de S, né? E aí eu tenho que pôr uma vogal para ficar o sa. Então, qual que eu tenho que colocar? O A. E aí eu escrevi o quê? Fumaça. Muito bem. Vamos registrar no nosso caderno? Vou deixar um minutinho para vocês registrarem. Vamos lá. Conseguiram registrar fumaça? Então vamos para a próxima. Próximo versinho, vamos lá. É o mágico Tobias, o maior em toda praça. Muito bem. Vamos contar quantas letrinhas vamos precisar para escrever praça? 1, 2, 3, 4, 5.
E vamos escrever? Então, como é que faço para escrever pra? De prato, de prático. Vamos lá, começa com a letra, vou dar uma dica. Ó, P. E o que eu tenho que colocar então? Lembra que a gente fez uma atividade que a gente colocava o R na sanfoninha e tirava? Então olha lá a dica. Eu vou precisar de um R no meio do A para formar pra. Olha lá, praça. E agora esse sa é do mesmo jeito da fumaça. Eu não vou usar o S, eu vou usar então qual letrinha que eu falei? O C cedilha. Então vamos lá? Praça. Registraram? Agora eu vou dar um minutinho ali que vocês fizeram junto comigo para registrar no caderno a palavrinha de número 2. Então, já registramos fumaça e praça. Vamos para o próximo versinho? Com sua varinha mágica, não é truque nem trapaça é a palavra agora que nós vamos escrever. E quantas letras nós vamos utilizar? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 tracinhos. Então, vamos lá? Dar uma dica lá. Começa da mesma forma que a outra palavra que a gente escreveu, da praça, que era P-R-A. Agora eu vou dar a dica, ó, é o T, de trapaça. O que eu tenho que pôr então para ficar R-A. Muito bem, tra. E o que eu tenho que pôr agora, colocar para ficar o pá? De pato, de panela. Isso mesmo, o P. E o P com o que para ficar o pá? P com A, muito bem. E aí, olha como eu sou boazinha, coloquei a palavra que vocês vão usar também não é com S, é a mesma da anterior. Que letrinha que a gente usou que a gente substituiu o S também? C cedilha, muito bem. O C quando ganha o cedilha, ele tem o som de S. E que letra que nós temos que colocar para ficar sa? Isso, o A, e escrevemos trapaça. Então, vamos registrar agora a palavrinha de número 3. Vamos lá.
registramos as 3 palavras: fumaça, praça e trapaça. Vamos ler? Agora eu coloquei elas separado em sílabas. Vamos lá, junto comigo, coloquem o dedinho e vamos começar. Vamos lá? Fumaça. Vamos, quantas sílabas? 3 sílabas. Próxima palavra era qual? Praça. Vamos comigo? Praça. Quantas sílabas? 2. Eu abro a boca 2 vezes para falar praça. E a última, trapaça. Vamos ler junto comigo? Coloquem o dedinho aí. Trapaça. Agora, observem essas 3 palavras e eu já dei dica para vocês. O que elas têm em comum? Que aparecem nas 3 palavras. Ó, vou dar dica, tá lá no finalzinho da palavra. O que é? Isso mesmo, o sa, ó. As 3 são com C cedilha, que tem o mesmo som do S, dos 2 S's, mas na realidade é o C com esse sinal gráfico. Esse tracinho embaixo se chama sinal gráfico e aí o C recebe esse som de S, tá bom? Então vamos ver em outras palavras, ó. Açúcar. Olha lá o C cedilha com U agora. Outra palavra. Palhaço. Olha lá, outra palavra. Com C cedilha agora com O, né? Então agora vocês vão observar que nós também temos o C cedilha e ele pode ser utilizado no meio, no final da palavra, tá bom? Nunca no início o C vai ganhar o cedilha, tá bom? E agora eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão, ó, circular aí na casa de vocês onde apareceu o C cedilha. E o último desafio do dia que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Olha lá. Vocês vão pesquisar outras palavras que tenham o C cedilha e vão registrar no caderno de vocês para o nosso próximo encontro, certo? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse C cedilha. Então, conto com vocês. Vão pesquisar, registrar no caderno e aí a gente no próximo encontro vai falar um pouquinho mais sobre esse C cedilha. Combinado? Foi muito, muito, muito bom estar com vocês e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Combinado? Até lá!